Fazemos o melhor do Nordeste para você. Fazemos a diferença com o conteúdo de qualidade. Fazemos o melhor. Nova Nordeste, a sua TV. TV Nova, o brilho da gente. Está começando o programa Políticas pela TV Nova Nordeste. Este programa é um espaço de debates e discussões sobre fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno da política, da economia, da ciência, do comportamento, da cultura, coisas do dia a dia de cada cidadão, de cada pernambucano. Vamos conversar hoje sobre pesquisas de opinião, mas não sobre pesquisas eleitorais, uma vez que já passou a eleição e as pesquisas tiveram seus resultados comprovados, quase que comprovados, mas acertaram boa parte dessas enquetes. Conversamos aqui com Maurício Garcia. Maurício Garcia é um consultor especialista em pesquisa de opinião. Durante muitos anos esteve à frente do IBOPE aqui em Pernambuco, mas agora está atuando com independência, um consultor independente sobre esse tema. Maurício, passado esse período eleitoral, onde se falam em pesquisas de uma forma muito intensa, tanto a favor quanto contra, quando o resultado não é favorável a determinado candidato, mas as pesquisas também têm o seu valor fora do período eleitoral. E que valor seria esse? Seria o valor de ajudar na gestão administrativa, tanto em nível federal, em nível estadual, em nível municipal. Essas pesquisas identificam o que o cidadão realmente quer. De que forma são feitas essas pesquisas? De uma maneira geral, essas pesquisas são feitas metodologicamente do mesmo jeito que a pesquisa eleitoral. A ideia é que ela represente, que ela possa transmitir ao gestor, ao administrador público, as questões que mais afligem a população, aquelas questões que são mais problemáticas e que devem ser prioridades para um gestor. Então, os atuais prefeitos que assumiram este ano, com certeza precisam dessa ferramenta para saberem quais são as ações que eles devem tomar primeiro e quais são as ações mais urgentes para o município. Óbvio que eles já devem ter uma agenda pronta e vinda da campanha eleitoral, porque eles sabem que a saúde, a educação, a questão do trânsito, da mobilidade em alguns municípios, a questão da segurança pública em outros, mas com a pesquisa ele pode ter um direcionamento melhor de como ele pode atuar e sanar e minimizar esses problemas para a população. É uma ferramenta a mais e muito importante para os governos. Exato. Pelas suas andanças nesse segmento, você acha que já há uma sensibilidade do gestor público para essa questão da pesquisa, ou a pesquisa fica sendo vista só apenas como um instrumento a mais de uma gestão mais sofisticada? Tem se utilizado cada vez mais a pesquisa para isso, né? Ela tem sido um instrumento, uma ferramenta importante, poderosa, e tem sido utilizada cada vez mais justamente para afinar essas demandas. Sabe-se que o município, o problema é educação, é saúde, sim, essas grandes guarda-chuvas de problemas são sabidos. A questão só é saber como, de fato, determinado programa da prefeitura, do governo do estado, até do governo federal, está atingindo, está sendo usado e está sendo visto de uma forma satisfatória pela população, né? Então, um grande exemplo disso, um case que quem trabalha com pesquisa de opinião pública sabe disso, a questão da saúde é o principal problema do país. Não há dúvidas, né? E nas pesquisas municipais que foram realizadas no ano passado, a saúde aparecia em praticamente todos os municípios como o principal problema dos municípios. Porém, quando se faz pesquisa de satisfação de serviços de saúde no município, a pessoa que está num posto de saúde, numa OBS, que está num hospital público sendo atendido, a grande maioria, uma parcela significativa mais alta, avalia como bom aquele serviço, né? Então, há uma
uma coisa ali que fica, não dá, num primeiro momento de análise, fica meio contraditório. Como esse é o principal problema e tem um alto grau de avaliação, de aprovação. O que se vê é que quem chega lá na ponta avalia bem porque chega, mas tem como se melhorar ainda mais esse serviço, né? Então, e é com pesquisa que você faz esse tipo de coisa. Eu já fiz trabalhos, principalmente, por exemplo, um grande exemplo na área da saúde, em que se descobriu uma forma de melhorar ainda mais o serviço de saúde. Então, se sabe-se que o que precisa é médico, é um atendimento, mas, por exemplo, o médico, quando num atendimento com o paciente, toca o paciente, olha nos olhos do paciente e faz o seu atendimento, aquele paciente, além de se curar mais rápido, ele sai extremamente satisfeito do atendimento. Então, é uma questão humana que se tem ali. O médico já tem uma visão de que ele tem uma visão assim de que ele é intermediário entre uma questão divina, de vida e de morte. Ele é o profissional que cuida de vida e de morte. Então, se ele olha no seu olho, toca você, a avaliação que a pessoa vai fazer do atendimento médico depois é extremamente outra. Então, você sabe que saúde é um problema público? Sim. Mas como você pode treinar, orientar e melhorar esse atendimento do profissional da saúde com a população? E daí você tem uma avaliação melhor do seu serviço de saúde e dando um serviço melhor para o seu cidadão. Exato, porque pelas pesquisas você pode identificar também caminhos para novas políticas públicas, né? E também as pesquisas, ironicamente, quando são feitas, pelo menos nacionalmente, identifica que todo o poder público tem o menor índice de satisfação do cidadão, tanto isso falando de todo o país, tanto o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário tem graus altíssimo de insatisfação. O que fazer diante de tanta insatisfação? É o quê? O gestor tomar certas medidas que tragam essa satisfação. Mas, na verdade, como em campanha política, aquele candidato recém-chegado faz uma pesquisa para identificar o que o público quer ouvir. Esse é o caso também do gestor, ou isso é uma deturpação do uso das pesquisas? Não, é uma forma de utilização, não chega a ser uma deturpação, não. Claro que pode se deturpar, mas, no geral, é uma forma de você escutar e entender, né? O que o eleitor, o que o cidadão, o que o contribuinte precisa e quer e está precisando. Então, mas a questão só é não fazer, e aí que está a questão de você saber utilizar a pesquisa para fazer isso. O que a gente chama de pesquisa quantitativa, em que diz que tantos por cento acham que o problema da saúde é esse, tantos por cento acham que o problema da educação é aquele, tantos por cento... Isso é importante, essa mensuração dos dados, isso é importante também, mas tem um outro tipo de levantamento de pesquisa, de entendimento da relação ali de opinião pública, que é a que a gente chama de pesquisa qualitativa, onde bem aplicado, com uma metodologia específica para aquilo, você entende coisas como essa que eu citei. Você entende que vai no detalhe. Vai no detalhe, as pessoas saem mais satisfeitas ali quando o médico a toca, né? E pode parecer uma coisa boba, mas de fato não é, né? A pessoa tem pessoas que demoram 30 dias para fazer um agendamento de um médico. Quando ele faz o agendamento, essa consulta que ele vai fazer é para 4, 5, 6 meses depois daquilo. Então ele está esperando, ele tem um problema, por isso que ele foi ao médico, ele espera todo esse período, com esse problema, ele carrega esse problema com ele durante esses 6 meses, 8 meses, durante um período muito grande, chega numa unidade básica de saúde, num posto de atendimento, num hospital para aquele atendimento que não é emergencial, nesse exemplo que eu estou dando, aguarda 2, 3 horas para ser atendido pelo médico. Quando ele entra naquela sala, quando a relação vira somente ele e o médico, que o médico abre a porta e coloca ele para dentro, ali são 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, pode durar muito pouco tempo essa consulta, o que geralmente ocorre, E se ele entra nessa consulta e o médico não olha para a cara dele, já o recebe escrevendo alguma coisa, o que é muito comum, todo mundo já... E mesmo quem tem plano de saúde, quem vai a médico particular, qual é o seu problema? E não levanta a cabeça, a pessoa fala. Esses detalhes, esses problemas, só numa pesquisa qualitativa a gente vai ver o quanto que isso incomoda
o paciente, o cidadão, a pessoa que vai... E daí a gente consegue arrumar, porque se o médico atende, levanta, lhe dá a mão, o abraça, leva a cadeira, pergunta, olha no olho, pergunta, e vai, depois na hora de sair, ele pode até sair sem o remédio, pode não ter, mas ele foi atendido, ele conta para todo mundo lá fora que ele teve sorte de pegar um bom médico. E ele torce para que no momento que depois que ele tiver que trazer o exame que ele fez, ele encontre aquele mesmo médico, aquela alma boa, aquele anjo que o atenda de uma forma decente, de uma forma humana. Então essa humanização do atendimento da saúde é um dos caminhos importantes, por exemplo, pego em pesquisa, que pode melhorar a situação da saúde qualitativamente, não só numericamente. Os dois são importantes. Óbvio que precisa-se de uma estrutura, de postos de saúde, de ambulâncias, de médicos, enfermeiros, de remédio, tudo isso. Mas essa humanização faz com que um administrador que tenha isso atento e que instrua o seu secretário de saúde, os seus pares, para que isso seja algo importante e visível, essa humanização, ele com certeza ganha em avaliação e com certeza ele tem chance de ter um sucesso político muito, muito positivo. Estamos falando em gestão municipal. Os municípios brasileiros, de um modo geral, estão em péssima situação financeira por conta da má gestão ou por conta da redução da arrecadação, a redução de subsídios como o fundo de participação dos municípios. É uma situação difícil, não é? E como entraria as pesquisas para ajudar essa gestão? A questão sempre é tentar enxergar a pesquisa não como um gasto, sim um investimento para que uma administração pública possa melhorar o seu rendimento, a sua administração. Então isso é muito importante de que aí contabilmente ele consiga fazer essa pesquisa, como ele contrata, faz uma licitação de alguma, como qualquer outra coisa, ele faz uma licitação e onde um instituto, uma empresa possa lhe prestar serviços de orientação na parte da opinião pública. Quer dizer que é tão importante quanto outros setores. Como qualquer outra coisa, como comprar ataduras da saúde, como uma concorrência para fornecer coleta de lixo. Para qualquer outra área é preciso isso também. Tem que ser visto como algo importante, porque assim como é a comunicação para os governos, até com a redemocratização no país, começou a se investir em educação, em publicidade, comunicação, e ver o quanto que era importante. Tinha gente que achava que isso era gasto, que era supérfluo, mas não. Você precisa comunicar aos seus eleitores, aos seus cidadãos, o que você tem feito. Isso não é gastar dinheiro, é investir para que todos saibam o que está sendo feito com o dinheiro público. E a mesma coisa, se você tem uma equipe, você sabe como escutar quais são as demandas da população e como melhor resolvê-las durante sua gestão, isso é extremamente importante. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o consultor em pesquisa de opinião, Maurício Garcia. Até já. Quer aprender a Bíblia e saber o que Deus tem para sua vida? Estude no Rema, uma escola interdenominacional com mais de 100 unidades no Brasil e professores capacitados. São 2 anos de curso e 24 matérias que vão mudar a sua vida. Em Olinda, o Rema fica em Rio Doce. Venha conhecer o Rema Rio Doce. Fone 34312539. Estude a Bíblia. Estude no Rema. Estude no Rema Rio Doce. Toda criança tem direito a um ambiente de proteção e amor. Esta é a Imediata, uma empresa que trabalha incansavelmente dia e noite e que tem no ser humano o seu maior compromisso. A Imediata dispõe de profissionais cada vez mais capacitados e treinados. Por isso, a Imediata inova com uma equipe altamente qualificada. Nossos produtos e serviços têm ação imediata no controle de pragas urbanas, dedetização, desratização, descupinização, afugentamento de pombos e morcegos, capina química, limpeza e higienização de caixas d'água e cisternas com análises bacteriológicas. A Imediata Saúde Ambiental possui todas as certificações e licenças ambientais. Isso faz dela uma empresa amiga do meio ambiente. Ligue agora, por aqui nós fechamos negócios.
3028-3313 ou 99852-7470. Ou acesse nosso site www.imediatasaudeambiental.com.br. Estamos de volta no programa Políticas, aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje sobre pesquisas de opinião na gestão administrativa de municípios, de estados ou mesmo do país. Quem está aqui conosco é o consultor em pesquisa de opinião, Maurício Garcia. Durante muitos anos foi diretor regional do IBOPE aqui em Pernambuco. E no primeiro bloco vimos a necessidade dessas pesquisas para ajudar os gestores a entender o cidadão, a promover novas políticas públicas e também saber em profundidade como está a situação do município. Maurício, no final do bloco anterior falávamos sobre a contratação de pesquisas, que não seria um gasto para o município, seria mais um investimento como outros insumos que obrigatoriamente o governo municipal tem que comprar, como medicamentos para o setor de saúde e para o setor educacional também, né, alimentos, merenda escolar, esse tipo de coisa. Em que patamar se situaria o custo dessas pesquisas de opinião para uma gestão municipal? É uma coisa muito cara? Não é algo caro, até principalmente pelo retorno que ele dá, né? As pesquisas acabam servindo como uma bússola para os investimentos da prefeitura ou do governo do estado, de que eles têm que fazer nas áreas sociais. Claro que, especificamente com relação à saúde e educação, já há um comprometimento legal de um percentual de investimento naquilo, mas se tem aquele percentual, precisa também se priorizar o que fazer naquele percentual. Então, o que já é constitucionalmente obrigado a se investir em saúde e educação, mas em que em saúde e educação? Né, em que áreas específicas e como se aplicar isso. Então, essas pesquisas servem como um canal de comunicação entre o gestor e a população. Como você não tem como controlar tudo isso de uma maneira online ainda, mas no fundo as pesquisas, até que poderiam até ser online, dependendo da situação e com o avanço dessa relação de tecnologia, mas algum tipo de canal de contato onde o gestor saiba quais são as principais necessidades é preciso. É uma bússola, né? É como você consultar um médico e se precaver previamente de fazer alguns exames preventivos para saber o que você pode ter e você se cuidar. Então, o bom administrador, o bom gestor, seja municipal, estadual ou federal, levanta-se isso para poder entender o que está se passando com os seus cidadãos. É extremamente importante. E o custo não em termos numéricos, com certeza não chega a 5%, 3% do total gasto de determinada secretaria. É um valor baixo investido, principalmente se você vê o retorno que você tem, o ganho que a administração tem com as informações para poder utilizar depois na prática. Sua atuação aqui no Nordeste, você certamente andou por vários municípios da região. E você acha que esses gestores já têm uma mentalidade do uso da pesquisa ou eles precisam se informar mais sobre o que são essas pesquisas de opinião e como elas podem ajudá-los a gerir suas cidades? Infelizmente, na cabeça da grande maioria dos gestores públicos, pesquisa só se faz para a época política. E pesquisa só se faz para saber se o prefeito está sendo aprovado ou desaprovado, se a avaliação dele é ótima, boa, regular, ruim ou péssima, e só. E não conseguem enxergar, infelizmente, de que a partir do momento que essas variáveis são importantes, mas a partir do momento que você levanta isso, você pode levantar uma série de outras informações que podem ser extremamente úteis para a administração. Esses conceitos gerais de aprovação, de desaprovação, se o governo é ótimo, bom, regular, ruim, isso daí é o gran finale, é o resumo do que a população, do que o cidadão considera da administração.
de administração pública, mas tem uma série de outras informações extremamente importantes que ele pode utilizar para poder melhorar. Através das pesquisas e da boa análise desses dados, você consegue ver, por exemplo, quais são as áreas que mais influenciam na avaliação geral do administrador. Então, em alguns municípios, dependendo da dinâmica daquele município, se ele investir mais em educação, ele pode ter um resultado geral melhor na sua administração. Em outros é na saúde, em outros são nos transportes, na questão da mobilidade urbana. Em outros pode ser no meio ambiente, na destinação na coleta de lixo. Então, é preciso saber isso, até de uma questão prática, pragmática do administrador para isso. E, óbvio, o cidadão ganha com isso porque haverá uma melhoria nos serviços que ele recebe do poder público. Então, exato, e as pesquisas podem identificar essas questões sim, claramente. Claramente. E de município para município isso muda. Óbvio, municípios maiores, como Recife, por exemplo, a questão de mobilidade urbana é muito mais importante, muito mais citada, do que um município pequeno, né, do Agreste. Então, é saber dosar isso e saber o quanto que cada uma dessas áreas vale. Mas, às vezes, você investindo pouco numa área que tem um grande poder de visibilidade, às vezes da mídia, ou às vezes dos formadores de opinião, você consegue, ou por exemplo, de uma classe mais pobre, mas extremamente numerosa, de que lhe dá um retorno para a administração muito positivo. É saber trabalhar com isso, e esse é o grande pulo do gato. Se você souber quais são as áreas mais influentes, o que dentro de cada uma delas, o ganho administrativo, político do gestor é extremamente alto. E também da população, porque um gestor bem avaliado, ele é bem avaliado porque ele devolve, o cidadão vê que o imposto que ele está pagando está sendo devolvido, seja o IPTU, o ISS. Claro, as pessoas não têm compartimentado cada um dos impostos, mas todo mundo sabe que paga imposto e paga muito imposto. Então ele começa a ter o retorno daquilo e fica satisfeito, e óbvio que ele vai ser grato àquele gestor público que pelo menos está fazendo o básico, que é devolver para o cidadão aquilo que ele paga através dos impostos. O contratante de pesquisa de opinião acredita no resultado dessa pesquisa. Claro, investiu o dinheiro dele para fazer essa pesquisa e está crente que aquele resultado realmente é a verdade. E na maior parte as pesquisas refletem isso. Mas o cidadão, aquele entrevistado, um grupo de cidadãos, os moradores de determinadas cidades, não acreditam muito nesses resultados de pesquisas. O que fazer diante disso? O que é que impõe uma maior credibilidade das pesquisas de opinião quando divulgadas a um público maior? Eu não acho que há também uma desconfiança tão grande da população como um todo com relação às pesquisas. As pessoas acreditam, e as pessoas, diferente do que se pensa num senso comum de uma parte da população, o povo gosta de responder pesquisa, né? É um momento em que ele é escutado, ele sabe que aquilo vai ser utilizado por alguém, provavelmente sempre o gestor, alguém está interessado naquilo, ou alguém que está de olho na cadeira do atual gestor, e ele vê que é um momento onde ele pode expressar seus sentimentos, expressar a sua opinião, e isso é uma garantia que o Instituto de Pesquisa, o pesquisador, dá à pessoa para que ela possa falar o que ela quiser e que a identidade dela é preservada. Então ele pode até falar mal do prefeito, reclamar do prefeito, mas ele desabafa. E isso é importante, e isso precisa de uma isenção desse pesquisador para também levar para o gestor, para o cliente, exatamente o que está acontecendo, sem entregar, porque a gente sabe que quanto menor o município, a probabilidade de ocorrer esse tipo de retaliação é grande. Sabe? Olha, fulano de tal que mora na rua de tal reclamou isso, falou disso, isso de você. Esse tipo de coisa um pesquisador sério não faz, e até contrafere até o Código de Ética de Pesquisa, né? Então, mas as pessoas gostam de falar e gostam de participar e têm a ideia de que aquilo vai seguir para frente. Às vezes é muito comum para o entrevistador, o entrevistado falar assim, olha, aproveita e coloca aí que precisa asfaltar a rua tal e que precisa coletar o lixo, não está vindo com frequência, a rua tal, para que ele coloque ali, na esperança de que aquilo seja levado para frente. Óbvio, se não há condições, não há vontade política, não há formas do administrador fazer essas coisas, mas o pesquisador fez o seu papel. Ele coletou,
e entregou. Aí o problema, óbvio, é uma questão de gestão pública do administrador. Mas é um canal interessante onde a população vê um momento ali de... Assim como a mídia faz isso, né? Quando se vai a campo, à rua, para fazer entrevista com as pessoas, tirando Exato. a vergonha de estar sendo falado, elas se sentem à vontade para É o abrir o que jogo. chamam nos jornais o fala povo, né? Na TV também tem isso, Isso, e tal. E isso reflete um determinado sentimento do cidadão naquele momento que está falando, tanto aos jornais quanto aos De institutos poder de pesquisa. desabafar, de Né? poder falar, expressar a sua opinião, isso é importante. Certo, então estamos chegando infelizmente ao final do programa, mas conversamos aqui com o Maurício Garcia sobre o valor das pesquisas de opinião na gestão municipal, na gestão estadual, e como estas pesquisas podem indicar caminhos administrativos, caminhos de novas políticas públicas e na satisfação do usuário, do cidadão para a sua cidade, para a sua vida. Maurício, muito obrigado pela também. sua presença aqui e ao telespectador, até o próximo programa. TV Nova, o brilho da gente. Somos uma família e por isso trazemos o melhor do Nordeste para você. Fazemos a diferença com o conteúdo de qualidade. Fazemos o melhor. Nova Nordeste, a sua TV. TV Nova.